34. Engraçado que eu e Érica começamos esse trabalho, né? Como todos sabem, eu trabalho há 26 anos com neuropediatria, mas tinha questões da neuropediatria que eu não conseguia resolver. E eu sempre achava que ficava alguma coisa a desejar. E aí, em 2017, quando a Érica veio trabalhar comigo, ela já trabalhava com o método Busquet, que é o método... Fala para eles, Érica. O método Busquet é um método que trabalha as cadeias musculares, né? Tanto para a parte de desprogramação das cadeias. Que cadeias são essas? As cadeias que trazem o movimento, né? Como assim? Tem cadeias de músculo, tá, cadeias pessoal? Musculares, de músculo. Mas como assim? Bom, a gente nasce e já nasce com todos os músculos no corpo, né? É aquilo que eu estava falando. No plano antero-posterior, quando o bebê nasce, o bebê já nasce num padrão, a Tia Nádia vai mostrar aqui, num padrão flexor. Vamos falar então primeiro dos planos e eixos de movimento. Isso. A criança, quando nasce, ela funciona no plano antero-posterior, né? Então ela está toda aqui nesse plano. Então ela tenta se movimentar desse jeito, né? Ela nasce com padrão flexor, né? O padrão do útero. Acontece que depois, ela quando rola, ela já vai trabalhar o plano látero-lateral, quando ela também faz as reações de proteção. E lá pelos 8 meses, a criança faz os padrões de rotação. Como eu estava dizendo, eu trabalho há 26 anos com neuropediatria e tinha questões que eram difíceis de serem resolvidas. Às vezes eu pegava uma criança com torcicolo posicional, uma criança com torcicolo congênito, porque a gente sabe que todas essas questões interferem o desenvolvimento infantil. Qualquer mecanismo não neural, um torcicolo, uma criança que teve uma paralisia cerebral, qualquer questão que aconteça no período do neurodesenvolvimento, uma fratura, uma criança que nasce com uma displasia coxofemoral, que precisa ficar, às vezes, com uma órtese, com pavilique, tudo isso vai afetar o neurodesenvolvimento. Então eu trabalhava o neurodesenvolvimento, mas tinha questões que eu confesso para vocês que eu não conseguia resolver. Uma criança com o pescoço torto levava a problemas visuais. E aí a gente via que essas alterações biomecânicas das cadeias musculares, né? O que são cadeias? São grupos de músculos que se juntam para fazer uma determinada função. Então a gente tem uma cadeia anterior, a gente tem uma cadeia posterior e a gente tem uma cadeia transversa, né? Que faz esses movimentos rotacionais. E aí quando a gente se juntou, nossa, foi um sucesso. Por quê? Porque as crianças que tinham alguma disfunção, algum transtorno no neurodesenvolvimimento, elas tinham o intestino preso. E aí a Érica começou a usar o método Busquet para ajudar. E as mães saíam daqui, vinha no início da tarde, quando chegava na da tarde, tia Nádia, tia Érica, nossa, ele fez cocô, fez um montão. Então, crianças que regulam o intestino depois do método Busquet, crianças que nascem em vírgula, a gente sabe que tem muita cirurgia plástica, tem muita mãe que faz cirurgia, ou aquelas mães tanquinho com aquela barriga malhada, a criança tem pouca mobilidade dentro do útero materno e às vezes elas nascem com um torcicolo em padrão em vírgula. E aí eu trabalho as repercussões que essa vírgula traz no neurodesenvolvimento e tia Érica trabalha com essa correção postural, às vezes programando ou desprogramando essas cadeias. Exatamente. Fala um pouquinho, Érica. Então, vou falar então para a gente começar, né? A Nádia já deu uma explicada na parte das cadeias do plano antero-posterior. Como a Nádia já acabou de falar, a gente nasce no padrão flexor e a cadeia é de flexão, né? Às vezes tem criança que ficou nesse exemplo que a tia Nádia deu, da mãe que fez uma lipo, que fez uma costura no abdômen, né? Assim, pediu, eu quero que faça uma lipo e costura no abdômen. Com certeza essa criança vai ficar com menos espaço, menos movimentação intrauterina. Então o que acontece? Às vezes ela fica tão flexionada, que quando nasce ela está completamente fechada. Aí, por exemplo, aí você deu de mamar para a criança, vai botar na cama, a criança se incomoda. Por quê? Porque ela está com uma hiperprogramação de cadeia de flexão. Isso também existe. Outro exemplo que já aconteceu aqui na minha parceria com a Nádia, né, depois que eu entrei aqui para trabalhar com ela. Crianças com síndrome de Down que fizeram cirurgias cardíacas, que ficaram entubadas, que fizeram
cirurgias de colelitíase, que você percebia que tinham pontos da cirurgia que estavam fixos. Pontos de aderência. E aí aquilo levava incômodo, levava dor, que às vezes a gente nunca conseguia descobrir. Outra questão bem interessante, Érica, são as crianças com síndrome de Down. A gente sabe que elas são hipotônicas, né? Não só com síndrome de Down, qualquer criança que tem hipotonia é uma criança que elas têm dificuldade, elas têm um padrão muito flexor, elas têm dificuldade de fazer extensão. Aí, no meu trabalho aqui, eu estou lá trabalhando para a criança ganhar extensão, aí de repente ela começa a evoluir com um mecanismo neurocompensatório. Então ela superativa a cadeia posterior e às vezes ela precisa também dessa cadeia para trabalhar os planos transversos. E aí a Érica entra nessa parceria comigo. Então o método Busquet assim, realmente é fantástico. Ele programa, desprograma cadeias. Às vezes a criança tem uma inclinação lateral, às vezes que vai evoluir para uma escoliose. E como a gente sabe que o desenvolvimento é crânio-caudal próximo distal, se a cabeça está torta, se está inclinada, às vezes ela fixa no reflexo primitivo, e aí a gente faz um trabalho conjunto e tem dado super certo. Então, gente, muitas vezes quando a gente organiza o bebê, quando a gente trabalha as cadeias, a gente consegue afastar os mecanismos não neurais e ter uma visão mais limpa, né, do desenvolvimento, da organização sensório-motora da criança. Se você tem dúvidas, se você quer perguntar a gente, se seu bebê tem prisão de ventre, se você teve uma gestação, né, onde você teve que ficar muito tempo acamada e seu bebê não experimentou o seu deslocamento, por isso que é tão importante uma mãe grávida, ativa, que faça atividade física, que caminhe, né? Só que eu sei que tem situações que a mãe precisa ficar de repouso absoluto e com certeza essa criança nasce com instabilidade gravitacional, com insegurança. Por quê? Porque ela desceu, né? Saiu fora do útero e não experimentou esse sobe e desce da mãe, essas transferências de plano, esses deslocamentos. Então, são bebês que nascem hiperprogramados. Tem situações que a gente recebe aqui de mães que fizeram parto normal e a criança ficou muito tempo no canal de parto, ou situações de que a criança ficou sentada, não encaixou, e aí você sabe que a criança no último trimestre ela cresce muito e às vezes ela nasce, né, com um torcicolo. É isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida e quiserem nos perguntar, vai lá nos comentários e tire todas as suas dúvidas. Eu e tia Érica estamos dispostos aqui para tirar todas as dúvidas.